subsídios. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero complementar a todos com a paz do Senhor. Você está no canal Rascunho da EBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 5, lição da classe dos jovens. Estamos estudando sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E na lição de número 5, nós estaremos estudando um tema interessante. E na verdade esse tema em nossas lições vem sendo recorrente. Também tenho observado que no canal tem vários vídeos sobre essa questão, e hoje nós vamos estar estudando sobre as falsas doutrinas. Nós vamos estudar essa lição, vai ser passada para a igreja no geral, no dia 4 de fevereiro de 2024. Estamos no primeiro trimestre e nós vamos estar tratando sobre essa temática, sobre as falsas doutrinas. Na lição passada, estivemos aprendendo sobre os jovens que se mantiveram firmes na doutrina. E agora estaremos aprendendo sobre essa questão, tá certo? Mas aqui ficam algumas perguntas. O que é doutrina? O que é doutrina de demônios? Qual a diferença entre dogmas e doutrina? Quantas doutrinas temos na Bíblia? Doutrina e teologia, qual é a associação disso? Essas e outras questões nós passaremos agora aqui, aprenderemos aqui no canal Rascunho da EBD, tá certo? Para começar, nós vamos fazer uma tratativa sobre essa diferença entre doutrinas e dogmas. E nós vamos verificar aqui que o comentarista ele faz a tratativa de três formas de doutrinas, três diferentes doutrinas. Doutrina de Deus, doutrina de homens e doutrina de demônio. Esse material foi tirado desse livro aqui, desse livro. O comentarista aborda esse livro aqui. Eu tenho dois materiais, um mais antigo e outro com essa capa aqui. Acho que já tem outra capa nova, já tem outra capa nova. Não, mas o material é o mesmo conteúdo, tá certo? Há alguns anos atrás, não me lembro exatamente quando, não sei se foi em 2010, 2009, mais ou menos, acho que foi isso, nesses anos aí, teve um Caped aqui, e eu tinha um livro antigo, comprei esse, acabei comprando um Caped aqui na nossa sede, aqui em Guarulhos, setor 19, congrego na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, pastoreada pelo muito indigno pastor José Wellington Costa Júnior, nosso presidente da Convenção Geral, e vice-presidente da Confradesp, aqui em São Paulo, do nosso Ministério do Belém, tá certo? E na nossa sede teve um Caped, e eu me lembro que eu adquiri esse livro que entendi que era mais atualizada, e comprei esse material. Agora já tem outro livro com a capa, o mesmo livro com outra capa também, tá certo? E assim sucessivamente. Então esse material, ele foi extraído daqui, tá aqui na lição também falando sobre essa demanda, tá certo? Que é uma ajuda aqui para o professor, e assim sucessivamente. Então, aqui no objetivo está perguntando assim: o que é doutrina de demônios? Da sedução das falsas doutrinas, conscientizar da sedução da falsa doutrina e compreender que não podemos deixar nos enganar pelas astutas ciladas de Satanás, tá certo? Nós estaremos tratando sobre isso, mas antes vamos para essa questão de dogmas e doutrina. Dogma é uma revelação da verdade confirmada conforme se encontra nas Escrituras. Doutrina, aliás. Doutrina é a revelação da verdade conforme é encontrada nas Escrituras. Dogmas são ensinos ou declaração de homens acerca da verdade, quando apresentada em um credo, ou seja, que não é oficialmente aceito pelas igrejas, ou pela igreja, Na verdade, aqui na nossa enciclopédia aqui, de Russell Nome Champlin, nós temos algumas definições. Por exemplo, dogma é opinião ou juízo. Opiniões que se fixa ou que se tornam autoritárias. Atualmente são denominadas como os dogmas.
E a raiz verbal de dogma vem de dokel, que aparece aí, que é parecer ou opinião, tá certo? Dogma no Novo Testamento refere-se a decretos ou editos do governo de Jerusalém. Nós vamos ver isso em Lucas capítulo 2, versículo 1 e Lucas capítulo 8, versículo 1, e nós vamos observar também Atos capítulo de número 17, versículo 7. E como ordenança da fé judaica também, dogma também parecia como ordenança da fé judaica. Isso vamos ver em Efésios 2:15 e Colossenses capítulo 2, versículo 14. E nós temos também dogmas eclesiásticos, provavelmente os decretos do Concílio de Jerusalém. Outras determinações aqui, dogmas da teologia dogmática, enfim. Uns dias atrás eu falei para um certo obreiro, que estávamos em conversa, e eu falei, eu não sou simpatizante de dogmatismo religioso. Aquele camarada olhou assim, ele se considera um teólogo, né? E ele olhou assim, eu digo positivo, eu não sou chegado, eu sou ligado, gosto muito da doutrina bíblica, mas não sou chegado a dogmatismo religioso, RIs e coisas assim, eu não sou muito, para mim a Bíblia é superior a tudo isso, não é? E a doutrina bíblica é superior a tudo isso, certo? Nós temos doutrina e dogma, e nós temos também doutrina e teologia, certo? Dentro dessas determinações, nós vamos aprender um pouco o que é esses dois parâmetros para poder entrar na lição aí. As diferentes doutrinas e costumes. Nós temos aí costumes que é bons ou maus, enquanto genuína doutrina bíblica conduz a um bom costume, certo? Tito capítulo 2, versículos 6 a 10 e 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 33 e 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo de número 6. Doutrina tem origem divina, tem um alcance universal, é imutável. Por isso que a palavra de Deus é atemporal e transcultural. No Novo Testamento, a palavra aparece, ela é usada, aliás, e aparece como didaquê, que é um significativo de instrução, tratado e doutrina, segundo Claudionor de Andrade, que está aqui nesse material aqui, ó, entendeu? Nesse livrinho, Dicionário Teológico, eu recomendo que os nobres tenham. Ele também define, estou lendo aqui os rascunhos que eu fiz aqui, do que tratamos, né, do que estudamos. Então, Claudionor de Andrade, ele apresenta no Novo Testamento, ele diz que a doutrina é didaquê, que significa ensino, instrução, tratado. Então, doutrina, segundo ele, a doutrina é a exposição sistemática e lógica das verdades extraídas da Bíblia, visando o aperfeiçoamento espiritual do crente. Então, doutrina, portanto, é um resultado do ensino teológico adotado por uma denominação ou religião. Já costumes, então tem doutrina, dogmas e costumes, ok? Costume pode se entender como um ensinamento humano, como um alcance local e temporal. Não pode ser de modo algum imposto por alguém que deve ser algo comum e voluntário ao homem de Deus. Isso acontece constantemente. Aqui eu tenho alguns RIs de algumas denominações, tá guardado por aqui, mas eu já meditei, já li, já vi, não é? Que eles colocam o que eles pensam. É um negócio totalmente fora do contexto bíblico. Às vezes Deus falou para o povo exclusivo de Israel, não falou para nós, da igreja do Calvário, falou para o povo de Israel. Deus determinou isso, determinou aquilo naqueles dias, não é? E para nós veio Cristo. E assim sucessivamente. Então precisamos fazer uma exegese correta, verificar de onde vem a origem, quem escreveu, para quem, como escreveu, quando escreveu. Senão você vai acabar trazendo contexto totalmente fora de qualquer base bíblica, não é? Uns dias atrás, há uns anos atrás, se não me foge da memória, em 2008 e 2009, um negócio assim, 2008, houve aqui na congregação onde eu congregava na época, o camarada que estava lá, se dizendo que era pastor,
Ele fez um negócio de dar volta para quebrar muro, não sei o que. Não tinha muro nenhum, tinha o muro das casas. Até hoje os muros continuam de pé. Nunca mais eu farei isso, irmão. Por falta de conhecimento, eu fui seguir aquele camarada, era muita gente eu rodando aquele quarteirão todo, resultou em nada. O que resultou é que no dia que o pastor tirou ele da congregação, ele abriu um boteco de aleluia e saiu para lá, tá entendendo? Isso foi o que aconteceu. Então, tudo que ele ensinava, ele não conseguiu aplicar nem na vida dele, né? Então, eu fico com o que eu aprendi na Bíblia e aqui estamos para a glória de Deus, tá certo? Então, precisamos ter cuidado com algumas coisas. Segundo o lexicógrafo Aurélio Buarque de Holanda, no dicionário, ele definiu que costumes, como uso, hábito ou prática, geralmente é observada, né? E o dicionarista Adriano de Gama Cury também definiu de maneira mais completa a palavra costume como uso, prática habitual, modo de preceder, característica, particularidade, prática jurídica ou religiosa não escrita, baseada no uso, moda, traje ou característico de um povo adequado. Então, a segunda definição, ele diz que essas definições mostram o costume como um hábito repetidamente adotado por determinados grupos, certo? Então, nós vamos observar que as formas de doutrina que é aplicada na Bíblia, a doutrina que a Bíblia nos adverte, a doutrina de Deus, que é a que vamos seguir, a doutrina do homem, não é? A doutrina de Deus nós seguimos e observamos, não é? E a doutrina do homem a gente observa e vê que não vai dar, doutrina de demônio piorou, que é o que a lição trata, propriamente dito. É disso que nós vamos tratar, o que é essas doutrinas. Então, as distorções doutrinárias bíblicas vêm de grande parte das igrejas, né, neopentecostais, que tem realmente deturpado bastante, né? Hoje tem bastante coisa que virou um novo normal, se é que eu posso falar aí essa palavra, né? Novo normal, e não é normal, não tem novo normal. O que é normal sempre foi, o que é anormal sempre será, né? Sempre foi normal, sempre será, e o que é normal também. Também vem das falsas seitas, como Ciência Cristã, Igreja Local, Igreja Unificada, Igreja Messiânica, Testemunho de Jeová, Mormonismo, Rosa, Voz da Verdade, Igreja Só Jesus e etc., né? Que é um material que temos aqui vários materiais. Eu fui, por misericórdia de Deus, professor dessa matéria há 10 anos e 6 meses aqui na faculdade, na FAESP. Para esse material interessante, certo? Tem aquele material de Raimundo de Almeida, Seitas e Heresias, está aqui para trás também. Eu tenho aqui uma infinidade, bastante material que eu tenho sobre seitas e heresias. Como eu não estava usando muito, eles estão aqui para trás ou aqui embaixo, tá certo? Mas, enfim, nós vamos trabalhar na nossa lição, nós podemos observar que essas falsas doutrinas, esses falsos modalismo, né? Essas coisas realmente vêm trazendo problema. Então, doutrina, nós chegamos à conclusão que é um conjunto de ideias ou crenças que são ensinadas ou consideradas verdadeiras. A doutrina bíblica refere-se aos ensinamentos que se aliam com a palavra revelada de Deus. A Bíblia, a falsa doutrina é qualquer... quando vamos andar aliado com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que a falsa doutrina é qualquer ideia que acrescente, que retire, que contradiga, que anule a doutrina dada na palavra de Deus. Por exemplo, qualquer ensino sobre Jesus que negue o seu nascimento é uma falsa doutrina, porque contradiz, claro, o ensino das Escrituras, conforme Mateus capítulo 1, versículo 18. No primeiro século, por exemplo, a doutrina já estava se infiltrando, a falsa doutrina já estava se infiltrando na igreja. Muitas das cartas, não do Novo Testamento foram escritas, para tratar desses erros. Aqui nós temos, deixa eu ver aqui o material, eu tenho um material aqui de Rob Fragliotti, é interessante também. Isso aqui é para a gente defender a palavra, né? A palavra não precisa de defensor, mas para a gente defender dessas anomalias. Aqui, deixa eu ver.
Eu coloquei em algum lugar aqui sobre religiões seculares. Temos que ter cuidado com isso, certo? Temos que ter cuidado com esse tipo de novo normal que está surgindo aí, né? Alguém se intitula líder e cria os seus botecos, e sei lá, é um negócio meio complicado. E vem de forma avassaladora e ainda querem razão. Não se pode falar nada, porque é uma problemática quando isso acontece. Mas a igreja não morre, não se desvia nem fica pobre. Vamos para frente. Como seguidores de Cristo, não temos desculpa para permanecermos ignorantes da teologia, porque temos todos os desígnios de Deus, conforme Atos 20, versículo 27. E são apontados na Bíblia. Está completo quando apresentamos e Deus aprovado. 1 e 2 Timóteo 2,15. É menos provável que seja louvado por conservadores, por suaves profetas, suaves e falsos profetas. É menos provável dentro disso aí. O texto bíblico proposto aqui é 1 Samuel, 1 Timóteo, capítulo 4, verso de 1 a 15, que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apresentarão alguns apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares de Deus que criou para os seus fiéis, para o conhecerem a verdade, a fim de usarem daqueles com ações de graça. Porque toda a escritura divina de Deus é boa, toda criatura de Deus é boa, melhor, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, o objetivo aqui é apontar, ressaltar que não podemos deixar nos enganar pelas sutilezas, pelas falsas doutrinas, e Paulo chama essas falsas doutrinas de doutrinas de demônio, não é? Paulo vai fazer essa observação. Ele aponta aqui que quando conhecemos a palavra de Deus, não podemos ser mais como um menino, agitados de um lado para outro, não, e levado ao redor por todo o vento de doutrina. Pelo contrário, pelas artimanhas dos homens, pelas astúcias que induz ao erro. Efésios 4, verso 14. Então é importante ressaltar a diferença entre a falsa doutrina, e as discordâncias demoníacas ou denominacionais. Diferentes grupos congregacionais veem as questões secundárias das doutrinas de maneira diferente. Isso já era assim e agora está um pouco pior, porque está surgindo movimentos assim que antigamente estava meio obscuro, agora está escancarados, E os camaradas passam, hoje não tem mais pastores, tem coaches. Coaches, a palavra coaches no inglês e no nosso português é treinadores, Na Bíblia, treinador é discipulador, mas não é treinador que chama, é discipulador. O discipulador nunca é apóstolo. Apóstolo é enviado. O discipulado ou discipulando, ele está sempre aprendendo com o mestre. E o mestre da igreja é Jesus. Ele é sempre um eterno aprendiz. Então, se você é discípulo, sempre será aprendiz. Então, tem que ter cuidado de quem você está sendo discípulo. De quem você é o discípulo de fato. De quem você é discípulo? Eis a pergunta, não é? Então, é importante ressaltar essa diferença, essa discordância de diferentes grupos. Essas diferenças nem sempre são devidas às falsas doutrinas por parte de ninguém. Essas diferenças nem sempre são devidas às falsas doutrinas da parte de ninguém. Políticas da igreja, decisões governamentais, estilo de culto, são todos esses abertos à discussão, uma vez que não são diferentes, abordados, não são diretamente abordados nas Escrituras. Até mesmo as questões abordadas nas Escrituras são frequentemente debatidas por discípulos igualmente sinceros a Cristo. Diferentes na interpretação ou na prática, mas necessariamente qualificam também como falsa doutrina. Nós temos também chamamos na teologia de heterodoxia. Tem a ortodoxia, e a heterodoxia. O heterodoxo, ele está sempre do lado contra daquilo que está sendo ensinado.
O ortodoxo é aquele que cumpre o que está sendo ensinado, certo? A heterodoxia nem sempre é ruim. Ela não é boa no seu contexto geral, mas ela pode ser usada para você contestar as mentiras. Então, quando você está no lugar e alguém está mentindo, você pode ser heterodoxo, discordando do que ele está dizendo, ok? Definindo bem essa palavra, tá certo? A falsa doutrina é aquela que se opõe a alguma verdade fundamental, aquilo que é necessário para a salvação, né? Então nós vamos ver a seguir algumas dessas falsas doutrinas. Por exemplo, quando alguém tenta apagar o inferno, tirar o inferno do contexto, quando alguém tenta tirar isso, né? O pagamento ao inferno, a Bíblia descreve que o inferno como um lugar real, de tormento eterno, é destino da alma não regenerada, Apocalipse 20, versículo 15, e 2 Tessalonicenses 1, versículo 8. Uma negação ao inferno contradiz diretamente a própria palavra de Deus, a palavra de Jesus. Jesus dizendo em Mateus 10, 28, Mateus 25, 46. Então, quem é contra a doutrina vai contradizer o próprio Jesus, né? Portanto, essa doutrina é uma doutrina falsa, né? Essa visão de apagar o inferno é uma falsa doutrina. A ideia de que existe muitos caminhos para Deus. Não é todos os caminhos levam a Deus. Essa filosofia se tornou popular recentemente sob o pretexto de tolerância, né? Esta falsa doutrina afirma que uma vez que Deus é amor, ela aceitará o esforço religioso. Tem uma obra aqui de um autor aqui de São Paulo, né? E o nome do livro é Proibido Proibir, certo? Esse camarada hoje, ele tá pior do que neoliberal. Ele virou um liberal, enfim, e era admirado, sim. Eu tinha uma admiração muito grande por ele, mas o que ele vem ensinando ao longo dos anos aí, dos últimos anos, realmente não tem nada a ver com a Bíblia, totalmente fora de qualquer contexto. E ele escreveu um livro chamado Proibido Proibir. Eu tenho esse material aqui, tá em algum lugar aqui, que eu uso muito pouco também, tá certo? Ele fala desses negócios assim, certo? E tem outras obras escritas de alguém que contradisse pastor, que contradisse o seu líder, e ele escreveu como se fosse um trunfo, né? Uma coisa de benfeitoria para a fé, para os irmãos. Nossa Deus, é um negócio assim fora de qualquer contexto, né? De qualquer razão, aliás. Então, quando vamos observar isso, vamos ver que isso é uma problemática, né? Então, por exemplo, a ideia de existir muitos caminhos, essa filosofia se tornou recentemente popular sob o pretexto de que a falsa doutrina de afirmar que uma vez Deus é amor, então ele aceitará qualquer esforço religioso desde que o praticante seja sincero. Tal relativismo, se chamar de relativismo, cospe diretamente a face de toda a Bíblia, efetivamente elimina qualquer necessidade do Filho de Deus se tornar carne e ser crucificado, porque isso já anula a cruz. Essas coisas anulam a morte crucial de Cristo, né? Então, se anula isso, torna-se, Cristo foi crucificado em nosso favor, veremos essa contraposição e a refutação disso, dessas visões, em Jeremias 12, 17, João capítulo 3, versículo 15 a 18, e também contradiz as palavras diretas de Jesus, que ele é o único caminho. Se Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, João capítulo 14, verso 16, quando alguém diz que existe vários caminhos, que todo caminho leva a Deus, está totalmente errado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E não é exclusivismo, é defesa da fé cristã, é doutrina bíblica, né? Qualquer ensinamento que se redefina a pessoa de Jesus, a doutrina que nega a divindade de Cristo, o nascimento virginal, a natureza sem pecado, a sua morte real, sua ressurreição física, é uma doutrina falsa. A cristologia errante é uma cristologia errante de grupo que é identificado como proponente de uma seita, facção, que possa até ser cristão. Isso aí eu estou falando de materiais que eu escrevi, como dei aula na FAESP, tenho aqui bastante coisa sobre isso, e eu estou falando a partir do que
desse aprendizado, tá certo? Na verdade, todos esses ensinamentos falsos, de falsa doutrina, até mesmo em muitas denominações, né, principais, têm iniciado aí a rápida queda e apostasia ao declarar que não mais se apegam a uma interpretação literal das Escrituras, né? Falar em literalismo, nós temos aí, literalismo e essa visão de interpretação, nós temos aí um livro na CPAD muito bom, tá? O liberalismo, contra o liberalismo, alguma coisa assim, um material interessante. Eu ainda não tenho, mas como eu tenho outras obras aqui sobre isso, eu não li aquela obra ainda, mas tenho certeza que é um material de primeira qualidade, em detrimento do assunto, né? E nós precisamos ler. Eu tenho no canal Rascunho Teológico alguns vídeos, acho que 5 vídeos, sobre esses problemas que a igreja está enfrentando hoje, e isso está infiltrando-se na igreja, enfim, é preciso ter cuidado para a gente banir isso, em nome de Jesus, dos nossos púlpitos, dos nossos ensinos, e assim sucessivamente, né? Nós vamos ver aqui que uma interpretação literal da Escritura ou da divindade de Cristo, né? A rápida queda ao declarar que não mais se apegam a uma interpretação literal. Tem coisa que é literal, tem coisa que é figurada, e quando é literal que a pessoa quer distorcer, aí é um problema. É isso que eu estou dizendo, né? 1 João capítulo 4, verso de 1 a 3, deixa claro que a negação da cristologia bíblica é anticristo, certo? Então Jesus escreveu que o falso mestre dentro da igreja como lobo disfarçado de ovelhas, capítulo 7, verso 15 de Mateus. Isso são doutrinas de demônios. O que é doutrina de demônios? Aqui na revista perguntando. A doutrina de demônios e suas produções, né? Doutrina de demônio, Paulo diz que fez essa qualificação em 1 Timóteo 4:1. Né? Na segunda carta de Tessalonicenses, Paulo já havia falado a respeito e chamou de ministério da injustiça, né? Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, portanto a expressão doutrina de demônio é uma referência a todos os ensinos, a todo ensino que influencia as pessoas a se posicionarem contra Deus e a sua palavra. Então isso é uma heterodoxia, ok? A doutrina de demônios e suas produções. Eu já estou aqui na revista, obviamente. Então a doutrina de demônios é um ato de ler de forma errada as Escrituras, promovendo a inimizade contra Deus, os resultados que se apontam para isso, conforme a evidência de Paulo a Timóteo, né? A advertência, aliás, a esse jeito. A doutrina de demônio é promovida e produzida por Satanás, não é? Com o propósito de fazer o crente apostatar-se da fé e se tornar um hipócrita, né? O enfrentamento às doutrinas de demônios, como vamos enfrentar isso? É como estou dizendo sempre, estamos lá na igreja onde estou pastor, né? Hoje estou pastor, amanhã não sei, né? O Senhor que sabe, e o pastor da igreja, né? O meu pastor. Mas onde estou pastor, estou ensinando sobre Paulo, sobre Romanos, né? A doutrina, nós vamos estudar todas as 13 cartas de paulinas, tá certo? Porque aquelas cartas, ela tem as bases doutrinárias, principalmente o livro de Romanos, tá certo? Para não cairmos nesses engodos, ok? Nessas doutrinas de demônios, tá certo? Aqui eu estava falando, o comentarista colocou um subsídio que eu já falei, sobre o manual de escola dominical de Antônio Gilberto. Ele coloca aqui, uma das maiores necessidades da presente hora no seio da igreja é uma sólida base bíblica doutrinária para a fé. Doutrina significa literalmente ensino normativo, terminante como regra de fé e prática. É uma coisa séria. O fator literalmente influencia para o bem ou o mal. A sã doutrina é uma bênção para o crente, para a igreja, mas a falsa doutrina corrompe, contamina, ilude e destrói. Nós temos visto muita gente correndo atrás dessas fábulas, dessas mentiras, desses atos libidinosos. Só dando uma pausa aqui, eu falei sobre a doutrina de Deus, doutrina de homens, doutrina de demônios, dando essa questão aqui. Nós temos ainda no segundo tópico da lição, as falsas doutrinas, a sedução das falsas doutrinas, a sedução da idolatria, né? As falsas doutrinas da idolatria é mais do que a adoração a ídolos, é tudo que ocupa o lugar de Deus. Por isso Jesus afirmou que o coração do homem sempre voltará para o seu
tesouro, né? Aí nós temos a sedução do relativismo, nós temos a sedução do hedonismo, né? O hedonismo é um outro importante fenômeno pós-moderno, da pós-modernidade. Esse material aqui, Agora Como Viveremos, e outros materiais que eu já apresentei aqui em outras oportunidades. Esse livro aqui ajuda bastante também, muito bom. Apologética pura e simples. O que leva a buscar o que duvidam, o que leva e buscam os que duvidam a encontrar a fé, né? Então, são materiais junto com a Bíblia, obviamente, não podemos separar da Bíblia, tá certo? Então, o hedonismo é isso. A cultura pós-moderna incentiva a patrocinar-se bem, que traduz muito bem a famosa frase: o importante é ser feliz. Deus quer o seu bem e não o seu mal. Portanto, faça o que quiser, que você seja feliz. Isso é hedonismo, está errado, porque é o homem sem lei. O hedonismo é um termo técnico atualmente daquilo que Tiago chamou de deleites, que são responsáveis pelas guerras, né? E assim sucessivamente. Depois temos o relativismo. Aliás, antes do relativismo é relativo à crença que afirma não existir verdades absolutas. Isso é relativismo. E a verdade da palavra de Deus, ela é absoluta. E ponto. Não se deixe enganar por falsa doutrina. Não pode ser uma surpresa para a igreja as falsas doutrinas, desmascarando o engano do doutrinário. O negócio hoje é que está meio que complicado, né? Então tem que pegar pesado, ensinar a palavra e vamos fazer cumprir isso aí, em nome de Jesus, né? Como se proteger do engano, né? São isso que está na nossa revista. Por exemplo, eu estava falando sobre qualquer ensinamento que se define a pessoa de Jesus. Eu falei sobre as falsas doutrinas, o pagamento do inferno, a ideia de que existe muitos caminhos, qualquer ensinamento que redefina a pessoa de Jesus, o ensinamento que acrescenta obras religiosas humanas, que acrescentam obras religiosas humanas à obra consumada de Cristo na cruz. Isso tudo é heresia. Ensinamentos que apresenta a graça como licença para pecar. Tudo isso é problema. E Satanás tem confundido isso, tem confundido e pervertido a palavra. Então, nós precisamos ter cuidado com esses atos abusivos que não procede isso, né? Por exemplo, o ensinamento que apresenta a graça como licença para pecar, nunca. A graça é atrelada à justiça. Não existe graça de Deus sem justiça. E Deus sabe como fazer. Que Deus em Cristo nos abençoe. Ainda teria muito mais, né? Mas qualquer novidade, você me pergunta aqui, coloca nos comentários aí que eu respondo, tá certo? Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho DBD ensinando para transformar vidas.